Nosso estudo de hoje está baseado na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, escrito por Paulo de Tarso. E está sendo comentado por Emmanuel na lição 31 do livro Fonte Viva, que tem como título Lavradores. Há lavradores de toda classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no através de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam à enxada a ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigia. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhe dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência à inutilidade mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando à gleba, que lhe foi confiada, a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador, distinguido por César ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. A gente vive num mundo que o jargão popular é mente vazia, oficina do obsessor, adaptando aí para a nossa linguagem. E a gente encontra o trabalho como terapia para todos nós aqui na Terra, de maneira que o Chico Xavier, mesmo numa determinada oportunidade, ele falou assim, ele falou que a nossa vida aqui na Terra deve ser trabalhar, vírgula, trabalhar, vírgula, trabalhar, lembrando que cada vírgula deve ser a pausa para o repouso e que esse repouso deve ter por única finalidade, né, que a gente reponha as nossas energias. A gente sabe que nesse repouso também a gente inclui os momentos de lazer, que todos nós precisamos também de momentos de lazer. Mas o trabalho, ele é muito importante para todos nós aqui na Terra, para que a gente possa estar dando cumprimento àquilo que a gente nasceu para fazer, à missão que a gente veio cumprir aqui na nossa Terra, né? Então tem alguns causos que são contados em relação a Chico Xavier também, que eu aproveito para estar enumerando, trazendo alguns, mas eu me lembro de uma vez de um senhor muito idoso já, com quase 80 anos de idade, chegando perto do Chico e falando para o Chico, Chico, a idade está chegando e a corda está quase arrebentando. Aí o Chico fala assim, mas o Emmanuel está aqui do meu lado dizendo que quanto mais a gente trabalha, mais a corda engrossa. Então continue trabalhando, meu filho, no limite de suas forças. Aliás, o próprio Chico Xavier mesmo, ele acaba sendo um monumento de exemplos para a gente, primeiro pela sua disciplina em relação ao trabalho, que a vida dele se resumiu ao trabalho, por isso que ele conseguiu escrever mais de 415, 419 livros aí, ao longo de sua vida, mas principalmente porque quando aparecia uma doença qualquer, algum problema, ele simplesmente dizia que ele virava para Deus, em orações para os espíritos, e falava assim, como é que eu faço para continuar servindo, agora tendo que me adaptar à limitação que essa enfermidade está trazendo? E ele jamais parou, ele nunca parou. Me lembro também de um caso de um rapaz que chegou muito perturbado, né, com muitos problemas, inclusive nos problemas de ordem mental, e falando para o Chico, Chico, o que eu faço? E o Chico, como recomendação, falou, meu filho, trabalha, trabalha, trabalha até o limite das suas forças, porque quando a gente trabalha dessa maneira, a gente não dá tempo, né,
dessas perturbações mentais chegarem até a gente. Então o que acontece? Emmanuel vem enumerar aqui casos que fatalmente todos nós aqui, em algum momento, podemos nos enquadrar nesse aqui. Ele fala primeiro da pessoa que tem o campo, mas ele pessoalmente nunca colocou o pé no campo. Ele paga alguém para fazer, né? Ele nunca chegou lá para fazer nada em relação ao campo. Ele fala de pessoas que deixaram a enxada pegar o ferrugem, cruzaram os braços e depois culpou a chuva, o sol, pelo fracasso também do trabalho da sementeira dele, né? Ele diz daqueles que ficam tomando mais conta do trabalho dos outros, e esses então conseguem encontrar 1000 palavras para tecer críticas e comentários. Aliás, está mais do que provado, né, que a crítica, quando ela é construtiva, ela é super válida, mas normalmente aquele que nada faz tem mais tempo para criticar negativamente o que os outros estão fazendo, né? Isso aí é tranquilo. E ele fala que tem gente que fala despropositadamente 1000 utilidades, está falando, perdendo tempo, enquanto vermes destruidores estão aniquilando as flores ali que estão ao redor dele, né? Tem gente que acusa a terra, acusa as condições de trabalho, e a gente vê que aqueles que escreveram o nome na história retiraram às vezes o trabalho dele de condições muito simples e às vezes muito complicadas, e eles conseguiram fazer a diferença e deixar o nome gravado na história. E o mais ainda é aquele que se diz possuído pela dor de cabeça, pelo resfriado, pela indisposição. A gente vai encontrando, né, em todos os lugares as pessoas que o ideal para elas era que elas não precisassem trabalhar um minuto sequer e ganhassem salários cada vez mais altos. É isso que as pessoas pensam o tempo todo, né? E esquecem muitas das vezes de agradecer o trabalho que a gente tem como uma oportunidade que está sendo dada por Deus. E ele vem falar para a gente aqui, né, de maneira, vamos botar assim, dura, mas ao mesmo tempo sincera. A natureza acaba retribuindo esses comportamentos com desengano, com dificuldade, com negação e com desapontamento. Mas aqueles de nós que a gente já consegue compreender a oportunidade que a gente tem, a gente consegue compreender, por exemplo, quando se é um poeta, que a nossa poesia, se a nossa poesia não atingir o coração das pessoas e não fizer alguma diferença na vida daquelas pessoas, ela não terá tido fruto nenhum. Pode até mesmo estar servindo para alimentar somente a vaidade daquele que escreveu, para dizer, ó, eu sou poeta. Mas a poesia tem que chegar nas pessoas, a arte que a gente faz tem que chegar nas pessoas, o trabalho que a gente faz tem que estar disponível para todos, tem que estar fazendo a diferença de alguma maneira, e a gente vai descobrir que a gente pode estar fazendo a diferença em todos os trabalhos mesmo. Já que eu falei bastante de Chico Xavier hoje, até porque estou vivendo uma fase aqui de estudo em torno da vida dele, vamos lembrar que o Chico Xavier teve os trabalhos mais humildes possíveis. Ele trabalhou numa fábrica de algodão com 8 anos de idade, o algodão afetou os pulmões, ele ficou com problema respiratório, teve que sair, foi trabalhar em um bar, e quando ele trabalhava no bar, bar e armazém, né? Ele tem vários casos para contar, que ele falava ali, o contato com o público te oferece uma oportunidade imensa de você estar sendo útil em todos os momentos. Inclusive, ele contava até que levava aqueles que estavam embriagados para casa e observava que aqueles que estavam embriagados também não estavam sozinhos, tinha alguns espíritos do lado dele também, né, que ele estava tentando ajudar também. E depois ele foi trabalhar no Ministério da Agricultura e trabalhou os 30 anos dele, e quando se aposenta ele fala assim, viu, eu não falei que isso era possível, ser um médium e ser um profissional, é só você ter a disciplina do tempo. E é essa disciplina do tempo que a gente busca para que a gente possa estar aproveitando melhor os segundos, cada segundo que a gente tem aqui na nossa vida, não só para colocar o nosso trabalho, né, a serviço de todos os que estão ao nosso redor, mas principalmente como forma de terapia para cada um de nós. Já vi muitos casos de depressão serem curados com esses trabalhos voluntários, e que as pessoas vão lá e se dedicam alguns minutos, algumas horas por semana, por mês, para descascar alimento, para preparar uma refeição para quem mora na rua, para quem mora no hospital. Então fica aí o recado de Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.